E quem quiser não, né, gente, por favor. É um pedido. Peguem a apostila aí, na página 4. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, então. Gente, deixa eu falar com vocês. Vocês vão me dando um feedback aí por que está acontecendo. Vocês sabem que a Micron tá com problema, né? Ontem eu fui dar aula e os meninos toda hora ficavam falando assim: ah, Daiane, sua imagem tá travando, tá travando. Então vocês podem ir me falando aí se travar, tá bom? A minha tá de boa. Eu tô ouvindo todo mundo reclamar, minha mente é faz. Não, eu mandei mensagem para lá ontem e foi falado que tá em manutenção, não sei o quê. Aí, assim, se travar, vocês me avisem. Vamos lá, É então, para não perder manutenção o ano tempo. todo, né? Só pode. Tá difícil, né? Vamos lá, então, gente. Página 4. Vamos começar com racionalismo. Então, a gente vai começar, gente, com Platão. Vocês podem observar aqui que eu vou falar com vocês de filósofos de diferentes períodos. Então, às vezes eles tinham as mesmas ideias, né? Igual o René Descartes, o Platão, só que eles são de épocas muito diferentes, mas eles defendem a mesma teoria. Então, a gente vai começar aqui, então. O que vocês têm que saber de básico, que os racionalistas, eles defendiam, né, gente, que o conhecimento, ele vem por meio da razão. Aí eu lembro sexta-feira, não sei se foi a Maria Clara que me perguntou, Daiane, eles tinham, não sei se ela falou que se eles tinham certeza, se o conhecimento era sempre, se eles acreditavam naquilo que eles defendiam sempre. O que acontece, gente? Eu estou estudando aqui com vocês formas de chegar a um conhecimento verdadeiro. Algum deles é dono da verdade? Não. Eles utilizavam teorias para tentar explicar, exemplificar aquilo que eles acreditavam, tá? Então, nenhum deles é dono da verdade, não. Mas são ideias que eles achavam mais práticas e que eles acreditavam mesmo que era mais segura para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, os racionalistas, eles defendiam a doutrina filosófica que o conhecimento pode ser adquirido por meio da razão, da reflexão. Então, os racionalistas, prestando atenção, depois vocês assistem esse vídeo 10, 20 vezes se for preciso, eles excluíam os sentidos. Eles não achavam que os sentidos possibilitava chegar a um conhecimento mais seguro, mais verdadeiro. E um dos primeiros aqui que a gente vai falar seria Platão. Eu vou exemplificar aqui vou dar alguns exemplos, na verdade, que eu já falei em sala de aula só para... A Yasmin tá aí com a gente? Precisava da Yasmin aí para ela pegar a matéria, tá não? Yasmin, se tiver aí, dá um oi. Acho que não tá não, depois ela vê a gravação, então. Deixa eu ver se ela se respondeu aqui. Tá. Então, Yasmin, presta bastante atenção, tá? Para você conseguir compreender direitinho, que você chega um pouquinho depois. Então, gente, resumindo, Platão acreditava que esse mundo material, esse mundo aqui que a gente vive, chamado de mundo material, de mundo sensível, ele nos conduzia ao engano. Ele acreditava que existia um outro mundo, chamado mundo inteligível, ou mundo das ideias, que a verdade estaria lá. Então, ele acreditava que lá que estaria a origem de todas as coisas. No caso, aqui nesse mundo material, seriam meras cópias. Então, a verdade estaria lá no mundo. Presta atenção que vai cair bastante questão sobre isso, gente. A verdade estaria lá no mundo das ideias, lá no mundo inteligível. Porque esse mundo aqui, o mundo material, o mundo sensível, a gente tem acesso por meio dos sentidos. E Platão falava que os sentidos nos conduzia ao engano. Então, ele falava, vou dar o exemplo que eu já dei em sala. Ele falava que por meio, né, dos nossos 5 sentidos, nós poderíamos ser enganados. Exemplo, vou dar 2 exemplos para a gente ir mais rapidinho. Yasmin, presta atenção.
tô sentindo um cheiro, tô passando assim na pé da casa de alguém, tô sentindo um cheiro. Tô assim, fulano de tal tá fazendo canjiquinha. E na hora que eu chego na casa dele, ele tá fazendo feijoada. Então, você tá vendo como que o sentido pode nos enganar? Outra coisa que acontece demais com meu marido, tá, gente? Já comentei com vocês aí, que já tá comigo há mais tempo. Ele vê a pessoa, lá, Mariazinha! Olha ali a Mariazinha atravessando na rua. Na hora que a gente vai ver, não é a Mariazinha, é a Josefina, entendeu? Então, agora eu gastei, né, Helena? Então, o que Qual o acontece? nome? Hã? Jo- É só pra dar Eu Josefina? achei meu nome criatividade. criatividade. Pô, Daiane, aí você acabou com a vida da menina, né, coitada? É só para dar um exemplo, tá? Então, gente, o que que acontece? Não, mas esse nome... O que que acontece? Os sentidos, eles podem nos enganar, tá? Então, por isso, presta atenção, minha gente, por isso que Platão fala que que os sentidos nos conduzem ao engano, nos levam ao engano. Deu para compreender isso aí, Yasmin? Yasmin, eu tô te perguntando, tá? É porque já tinham. Ah, então tá, porque os meninos tinham visto. E eu já tinha falado disso ano passado, né? Então, aí vem a historinha, né, gente, do mito da caverna. Então, o que que o mito da caverna, ele demonstra? Que por muitas vezes nós estamos presos ao engano, né? E às vezes a gente não quer sair daquela zona de conforto. Eu não sei se você chegou a ver, Yasmin, aquele videozinho que eu passei na aula. Fala aí comigo, senão eu vou te mandar depois no privado, você me chama no privado que eu te mandar o videozinho. Foi muito bacana, né, gente? Vocês gostaram daquele videozinho do mito da caverna? Deixa eu ver. Que interessante. Ah, você viu, né? Ah, então tá. Depois eu mando para todo mundo, então, qualquer coisa no grupo. Então, o mito da caverna é um mito, né, que foi escrito por Platão, e ele fala que a gente deve, às vezes, nos soltar das grades do engano e buscar o conhecimento. Então, o que ele quis dizer? Enquanto os prisioneiros estiveram presos lá na caverna, né, assistindo somente as sombras passando, eles estavam sendo enganados, porque, na verdade, a sombra que era refletida na parede da caverna não era o que eles acreditavam. Desculpa, não era a realidade, era o que eles acreditavam. Então, quando um dos prisioneiros se soltou da corrente, ele foi para o mundo real, que seria, né, gente, o mundo das ideias. Então, nisso aí, a pessoa teve acesso ao conhecimento verdadeiro. E uma das comparações que eu achei mágica aqui no nosso material seria aqui, ó, quer ver? O celular. Olha que bacana. Por quê, gente? No celular, o celular, eu vou falar a verdade, as redes sociais é um mundo enganoso, né, gente? Que lá tudo é muito lindo, tudo é muito bonito. Ninguém vai colocar foto feia lá, né? Todo mundo quer colocar a foto lá cheia de Photoshop, coisas que, assim, gente, eu não sei mexer, tá? De verdade. Vocês viram que eu não soube nem dar print aqui no computador. Não sei mesmo, não. Eu sou ruim de tecnologia mesmo. Tá rindo, né, Arthur? O negócio é feio. O negócio é fake em casa. Então, mas, na realidade, a comparação do mito da caverna, se a gente for fazer a comparação hoje em dia, seria o celular. Porque é um mundo enganoso, né, gente? E como que a gente poderia sair desse mundo enganoso, às vezes, do celular, né? Desse mundo de fake news? Como que a gente faz para sair dele? Lendo, estudando, buscando conhecimento, tá? A virtude, segundo Sócrates, acho que foi Sócrates mesmo, ela tá nisso aí, na busca pelo conhecimento. Então, não vou ficar só preso no celular, não, tá? Eu, particularmente, só de curiosidade, eu gosto de ler, eu não consigo ler, assim, livros no celular. Tem gente que baixa livro, né?
Eu gosto de papel. A minha apostila, minhas coisas são todas rabiscadas, assim, que se eu não rabiscar, eu não li, entendeu? Então, Bom dia, Dani. bom dia, quem falou aí comigo? Maria Clara. Ah, Eu do entrei na sala errada. Minhoca. Eu tava dormindo. Parabéns. Passei vergonha. Fala. Muito bem. Eu entrei na sala errada sem querer antes de chegar. Então tá, né? Vamos lá. Maria Clara, nós já falamos de Platão. Depois você assiste o início do vídeo. A internet está falhando. Não tá? Tá falhando, gente. Vão na fé, tá? Vão cruzar os dedos e vão na fé. Porque É mais ou menos. porque aqui deu Tipo, instabilidade tem uma agora. hora que dá umas travadinhas. Então, tá. Vamos continuar aqui. O racionalismo de Descartes. Gente, ou Descartes, tá? O que acontece? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu comprar aqui no meu... Ele era um francês, por isso que era Descartes, conhecido como pai da filosofia moderna. Então, isso que eu tô falando, ó, o cara já é da modernidade, o outro é lá da antiguidade. Olha, mas a ideia do racionalismo é a defesa de que o mundo, a defesa de que que os sentidos são enganosos nesse mundo aqui. Então, a verdade estaria na razão. Então, ele abordava a mesma coisa que Platão, que o uso da razão é o único modo de chegar a um conhecimento verdadeiro e seguro, inclusive está até aqui, ó. Acredito eu que a postura de vocês já esteja até marcada muita coisa aí, tá vendo, ó? E ele fala, gente, muito da questão das regras. Abram aí na página 7. Ele dá a gente ele passa algumas regras para que a gente consiga se aproximar do conhecimento verdadeiro. Então, vamos lá. Nós temos a regra da evidência, regra da análise, regras da síntese e regra da enumeração. Então, segundo ele... Daiane, Oi? é bom estudar essas regras? É bom que Tá você bom. estude, sim. Tá? Que tem perguntas Ok. sobre o Descartes lá deve ter umas 2 perguntas na prova sobre ele. Tem muito sobre Platão, tá, gente? Tem bastante sobre Platão. Então, vamos lá. Então, o que ele falava, gente? Por isso que ele fala, ó, deixa eu até marcar aqui, ó. Os pontinhos importantes vão marcando. Por isso, segundo Descartes, para um conhecimento seguro sobre a realidade, é necessário ir além dos sentidos. Então, ele falou que se você passar por essas regras da evidência, pode ser que você chegue a um conhecimento seguro, tá? Então, vamos lá. A primeira regra, a regra da evidência. Ele fala, gente, o seguinte na regra da evidência, que você deve possuir ideias claras. Deve ser o mais claro possível. É igual se você... Vamos dar um exemplo aqui de você ir ao médico. O médico, se ele trouxer um monte de confusão para sua cabeça, você não vai entender nada. Se ele falar assim, você está com um problema disso, mas é isso, mas é aquilo. Se ele não te explicar de forma clara, nós, vamos dizer, eu que sou leiga, não vou entender o que ele está falando do meu problema ou da minha doença. Então, tem que ser claro, tá? Outra coisa, a regra da análise. Aqui no nosso material, trouxe uma comparação com um mecânico. Então, por exemplo, um mecânico, ele vai consertar um motor. Ele tem que dividir, gente, na verdade, ele tem que analisar o problema peça por peça. Então, ele tem que dividir para não entrar em confusão. Então, ele vai fazer o motor do seu carro, ele vai dividir as peças, separar as peças, peça por peça, para depois não arrumar confusão. Outra coisa, regra da síntese. Segundo Descartes, para a gente chegar a uma verdade, a gente tem que começar com as coisas mais simples para ir para a mais complicada. É igual, vou dar outro exemplo, na aula de matemática. Então, primeiro você aprende os números,
Depois tem as continhas mais simples, adição, subtração. Depois vai para multiplicação, divisão, até ir para aqueles problemas loucos que eu nunca fui boa na minha vida. Mas é assim, entendeu? Do mais simples para o mais complicado. E por fim aqui, regra da enumeração. Você tem que, gente, colocar depois que você vai... Bom, exemplo, se for fazer um problema de matemática, ou que se você for fazer um motor, né, um mecânico fazer um motor, ele tem que ir colocando peça por peça, tá? Para não esquecer nenhuma, porque se esquecer alguma no meio do caminho, vai dar problema. Então, se você esquecer de colocar um sinal no probleminha de matemática, o resultado vai dar diferente. Então, seria assim. Então, segundo René Descartes, presta atenção que é questão de prova, você deve passar por essas 4 etapas. Só que ainda tem uma coisa que pode te levar ao engano ainda. O gênio maligno, que está aqui no finalzinho, na página 7. Talvez você ache, Helena, que você está aí na sua casa, debaixo de uma coberta de oncinha bonita. Só que, oncinha, zebrinha, sabe? Só que você sabe que às vezes é o gênio maligno que está te enganando. Às vezes você acha que está aí, mas você não está. Então, segundo René Descartes, tem ainda esse danado para poder nos confundir, nos levar ao engano. Que bizarro. Ei, Amanda, do Realense fazendo frio, hein? Oi, Daiane, eu acabei de acordar. Aqui a Amanda está na página 8, tá? Então, o que acontece? Se você passa por isso tudo aí, e o gênio maligno te perturbou, você pode estar no engano. Se você passou por isso tudo, beleza. Mas ainda René Descartes fala que o gênio maligno pode te enganar. Então, às vezes você acha que você está vivendo uma coisa, eu acho que eu estou aqui na sala da minha casa, mas não estou. Mas René Descartes fala o seguinte, vou te dar mais uma opção. A única certeza nessa vida todinha é porque se eu penso, é porque eu existo. Presta atenção. Então, ele fala que a única certeza que a gente tem, ó, tá até aqui, ó, é que se eu estou pensando, é porque eu existo. Porque se eu não pensar, é porque eu não existo, tá? Então, se eu não estou pensando, é porque eu não estou por aqui, tá? Então, essa é a ideia dele. Deixa eu até marcar aqui, que é extremamente importante. Essa partezinha aqui, ó, tá? Quem quiser escrever é importante. Tá vendo, ó? Beleza? Vocês podem escrever importante aí. Então, segundo René Descartes, uma das certezas da vida é que se eu penso, é porque eu existo. Tá bom? Se eu não pensasse, eu não tava aqui, né, gente? Só que eu tenho um negócio que eu sou meio contrário ao Descartes. Não vou discutir hoje, não, para não dar confusão. Porque assim, aí é achismo de Daiane, tá? Mas depois a gente pode trocar ideia na próxima aula. Depois vocês me lembram, por favor. Empirismo. Vamos lá, gente. O empirismo é o contrário do racionalismo. Os empiristas, eles defendiam que é possível conhecer o mundo por meio da experiência, tá? Então, por meio dos sentidos, eu consigo conhecer o mundo. Então, nós vamos tratar aqui agora de um discípulo de Platão, que foi o Aristóteles. Gente, engraçado, eu estava dando aula essa semana de reforma protestante, e eu falei que é engraçado que um discípulo, não necessariamente ele precisa seguir as mesmas ideias do seu mestre, né? Ele pode pegar as ideias e dar uma melhorada, ou dar uma modificada. Então, eu tava lembrando disso aqui, aí eu lembrei da minha aula de Platão e Aristóteles. Por quê? A gente sabe que Sócrates ensinou Platão e Platão Aristóteles, só que algumas ideias eram meio diferentes. Tanto que Aristóteles, ele defendia o empirismo e ele falava que por meio dos sentidos a gente consegue, sim, conhecer o mundo. Por meio das experiências e nesse mundo aqui, tá? A gente consegue, até marca aqui, ó. A gente consegue chegar a um conhecimento, sim. E deixa eu ver. Daiane, Oi.
Quem que foi o líder do protestantismo lá naquela época? Martim Lutero. Esqueci. Ah, tá. Valeu. Tem Aqui. os precursores mesmo foi John Cliff, Jean Hus, mas não são muito conhecidos. Mas o cara mesmo foi o Lutero. Então, gente, em contraposição ao racionalismo, o empirismo afirmava que a mente humana é uma tábula rasa. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Vou até marcar aqui também. Quem quiser escrever importante aqui, gente, que aqui estão os conceitos, né, na verdade. Então, gente, nós somos, segundo os empiristas, nós somos uma folha de papel em branco e com a medida que a gente vai vivendo, a gente vai escrevendo naquela folha. Muitos empiristas defendem o seguinte, que nós somos um papel em branco, mas, prestem atenção, a nossa mente, ela tem a possibilidade de aprendizado. Tá entendendo? Nós somos seres que nascemos sem nada, vamos dizer assim, sem nada de conhecimento, mas nós temos a inteligência, a capacidade, isso é inato, presta atenção, isso nasce com a gente, a nossa capacidade de aprender. Tá dando para compreender? A nossa capacidade de aprender, ela nasce com a gente, mas o conhecimento não, que a gente vai adquirindo com o tempo. Guarda isso para a vida, tá, gente? Então, deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu só virar aqui. Ah, gente, aí vem isso aqui, ó. Essa partezinha aqui. O que acontece? Substância e acidente. Presta bastante atenção nessas partes aqui que eu vou cobrar também. Então, se a gente for falar assim, a gente vive, então a gente aprende de acordo com as experiências do mundo. Aristóteles fala, gente, ele trouxe algumas regrinhas aqui para nós, e nós vamos estudar duas formas aqui, dois conceitos tratados por ele. Então, nós temos a substância e o acidente. Para ficar de forma simples, tranquila para vocês compreenderem, a substância seria, gente, por exemplo, o homem. Um exemplo, tá? Que eu tô dando, depois eu dou outros. O homem, o ser humano. E o acidente seria, no caso, as características. Então, por exemplo, eu sou um ser humano. A Helena também é um ser humano. Então, eu sou um ser humano baixo, a Helena é um ser humano alto. Um exemplo. Eu sou um ser humano que quis ser professora. O outro é um ser humano que quis ser um médico. Então, e características físicas também. Então, os acidentes são as características mais particulares da pessoa, né? Então, a gente pode falar também de substância. Um gato, né? Né? Da espécie lá dos felinos. Só que um gato pode ser malhado, pode ser riscadinho, igual a coberta da Helena, e outro gato pode ser lisinho. Tá entendendo? Mais ou menos, gente? Mais ou menos não, com certeza. Então, seria isso. Esse exemplozinho eu achei bacaninha, que tinha até na apostila do 6º ano. Deu o exemplo do gatinho. Então, a substância seria o ser humano, ou o animal da espécie dos felinos, tá entendendo? O gato. Então, e os acidentes seriam as características. Bom? Agora, isso aqui, gente, tem que estudar, que eu vou cobrar. Potência e ato, pode escrever importante. E a teoria das 4 causas. Inclusive, depois eu vou mandar a correção do teste para vocês. Vou mandar não, vou fazer com vocês que eu prefiro. A correção dos deveres, eu vou mandar para vocês, tá, gente? Eu fiz um arquivozinho de Word, vou mandar para vocês a correção dos deveres do capítulo 5 todo. E a correção do teste eu faço com vocês na próxima aula, que eu vou explicando a vocês. Então, outros conceitos aqui, segundo Aristóteles. Então, segundo ele, a potência seria, então, a madeira, ou o ouro, tá? Ou o que mais? Nossa, fugiu aqui agora. Vou falar da madeira e do ouro. Então, a madeira, ela pode, a partir do ato, ela pode se tornar diferentes objetos. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, um guarda-roupa, né? E
isso tudo a partir do ato. E o ouro, por exemplo, ele pode se tornar um anel, um brinco, uma pulseira. Isso tudo por conta do ato, por conta, né, gente, de alguém que fez, que transformou aquela matéria-prima. Tá bom? Deu para compreender? Então, tá bom. A teoria das 4 causas. Alguns alunos acertaram essa questão na prova, alguns erraram, que eu falei assim, na aula, quem estava na aula viu, eu falei assim, ó, presta atenção no texto, que o texto trouxe algumas dicas, colocando os significados de cada um desses termos, e só que não colocou nessa ordem necessariamente aqui. Tá? Então, alguns acertaram, outros erraram. Depois eu vou fazer a correção com vocês. Inclusive, a nota já tá lá na web. Não coloquei nota de trabalho ainda, tá, gente? Mas eu vou colocar. Agora, a nota do teste já tá lá. Então, gente, isso aqui também, a teoria das 4 causas é muito importante. Então, o que o Aristóteles fala? Ó, ele fala que para se alcançar o conhecimento verdadeiro dos seres, é necessário conhecer também as causas que o constituem. Então, primeiro, a causa material, né? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. A causa material. Nossa, já tá acabando a aula, olha. Que seria a matéria-prima. O ouro, a madeira, exemplo. Aí depois vem a causa formal. Que forma que aquilo ali vai tomar? Se vai ser uma cadeira, uma mesa, um guarda-roupa. A causa eficiente, gente, é o sujeito que faz aquilo ali. Seria um carpinteiro, né? Um marceneiro, que vai fazer aquele objeto. E depois, a causa final. Nós sabemos que, como eu já disse para vocês, a função da cadeira é a gente assentar, né? Mas aqui em casa, dependendo, ela toma várias funções. A gente sobe para pegar as coisas no alto, quando não tem escada. E assim por diante, tá bom? Aí esse texto aqui, gente, eu não vou cobrar não, tá? Esse texto aqui. Deixa eu ver. Agora vamos lá para o Bacon, Francis Bacon. Vamos lá, então. O Francis Bacon também defendia a questão das experiências. Deixa eu só abrir aqui no meu material, só um minutinho. Na minha rabisqueira aqui. Ele foi chamado de empirista radical e ele, batia de frente com a questão da fé, da tradição. Então, ele falava muito, gente, de observação. Então, o Francis Bacon, ele tinha um método aqui para nós. Ele falava que, primeiro, as antecipações deveriam ser evitadas, as antecipações da natureza. O que seria isso? Esse conhecimento raso, essa ideia que eu falo assim, sem pensar, ou eu vejo algo, vamos supor, eu vejo algo ali, aí eu já falo sem pensar, dizer que essas coisas que são precipitadas, elas devem ser evitadas, né? Esse conhecimento precipitado, que não teve observação, que não teve algo mais consistente para comprovar aquilo ali, deve ser evitado. E ele fala da interpretação da natureza. Então, ele caracteriza aqui, gente, muita questão da experimentação, ó. Ele até escreveu aqui, ó, da observação. E também, presta atenção que isso aqui eu vou cobrar também. Ele falou também, gente, do método indutivo. Tá até, eu acho que pedi para vocês escreverem aí na apostila, não sei se vocês escreveram. O que é um método indutivo de investigação? É você pegar aspectos particulares para se chegar a um conhecimento geral. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu pegar o que a Helena observou, o que a Amanda observou, o que o Gabriel observou, a gente juntando para a gente conseguir um conhecimento maior. Vocês tinham escrito aí na apostila? Isso aí que eu falei? Muito bem. Então, então ele fala aqui, ó, o que deve fazer? Então, a gente vai retirar da mente todo conhecimento que não seja verdadeiro, todo preconceito, todo o meu achismo, tá? E a gente vai valorizar a experimentação, a investigação, a observação. Inclusive, gente, eu quero pedir que vocês marquem aqui, ó, escrevam importante, sobre os ídolos. Segundo, presta atenção, segundo
o Bacon, a gente deve evitar os ídolos, porque os ídolos nos levam ao engano. Como eu disse para vocês, os ídolos eles podem ser da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Então, todos esses ídolos nos conduzem ao engano. Por quê? Deixa eu falar rapidinho aqui com vocês. Aqui no ídolo da tribo, ele está muito ligado ao meu achismo, tá? Eu olho algo na natureza, eu acho isso, eu suponho isso, tá? Muito ligado à minha subjetividade. O ídolo da caverna, ele tá ligado, gente, a conceitos particulares também, mas como que eu posso dar um exemplo? Quando algo pode ter diferentes visões, assim, de acordo com o conceito que eu vivo. Igual eu dei um exemplo para vocês, que eu até vi numa aula. Talvez um prato de carne é bom para mim, mas para um vegetariano não vai ser. Então, eu não pegar isso aí, essas coisas mais particulares. O ídolo da tribo e da caverna é um pouco parecido. O ídolo do foro, gente, seria a gente buscar excluir erros de entendimento. Então, seria o quê? Não quando algo é tratado assim, com uma linguagem que a pessoa às vezes não conhece direito, quando tem palavras assim que a pessoa não sabe argumentar. Então, esse deve ser excluído também. E, por fim, a questão de mitologia, de coisas ilusórias, que não esteja baseado na verdade, né? Deve ser excluído também. Então, esse aqui é importante. Gente, eu vou dar uma agilizada aqui que a aula tá acabando. Então, método indutivo, não se esqueçam, do particular para o geral. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? Vamos agora para o empirismo de John Locke e David Hume. Eles eram céticos, tá? O que eu falo céticos? Acreditavam em quase nada, tá? Assim, quando a gente fala que a pessoa é cética, gente, é que ela questiona muito, tá? Ela não é uma pessoa, assim, que acredita muito em qualquer coisa que é falado com ela, não. Então, eles eram bem céticos. Eles eram contra a igreja, o David Hume, e o John Locke é chamado do pai do empirismo. Então, eles acreditavam na ideia da tábula rasa. Presta atenção que eu vou cobrar isso. Ó. E eles falavam de uma coisa. Presta muita atenção que isso aqui é meio complicadinho. Eu vou cobrar lá também. Eles falavam o seguinte, que as impressões... Ó, presta atenção, galera. As impressões são as coisas que eu vejo no agora. E para eles, as impressões são os mais importantes, que seria algo que eu vi à primeira vista. A partir das minhas impressões, ou algo que eu vi agora, surgem as ideias. E as ideias são menos importantes. Então, aquilo que eu vi de cara são as impressões. Não tem aquele negócio que fala assim, aquele ditado, a primeira impressão é que fica? Então, é só você lembrar disso aí na hora da prova. Ó. Primeira impressão que fica, ou seja, a primeira impressão é mais importante. Depois da impressão, aí que vem as ideias. E esses dois parágrafos aqui, que eu tinha pedido para vocês marcar... Foi esses dois? Peraí, deixa eu só abrir aqui. Ah, não foi aqui, não. Peraí. Só que eu me perdi aqui, só um minutinho. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, as ideias são as menos importantes. Segundo essas ideias aqui do John Locke e David Hume, eu anotei aqui no meu caderno, ó, a capacidade de aprender é inata. Presta atenção nisso aqui. A capacidade que eu tenho de aprender, ela vem comigo. Mas o conhecimento vem com esse mundo aqui. Por meio dos sentidos, das sensações, tá bom? Aí que vem que eu adquiro conhecimento. Aí vocês, olha essa imagem. O nenenzinho nasce com 0, a menina vê a florzinha e a partir daí, ó, ela tem a impressão, aí ela cria as ideias. Deixa eu agilizar aqui. Deixa eu ver. Gente, eu vou correr um pouquinho, se ficar alguma dúvida, não na hora da prova, tá, amores? Se ficar alguma dúvida antes da prova, vocês podem mandar. O criticismo kantiano, que foi a ideia, até que a Maria Clara falou assim, essa aqui é a ideia mais coerente. Ele fala que o conhecimento vem por meio da sensibilidade e do entendimento. A sensibilidade
são as sensações mesmo no mundo material, e o entendimento é aquilo que eu vivi em certo momento, em certo espaço, minha fala, em certo espaço e local. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. É só aqui, cadê? Tá nesse parágrafo aqui, depois vocês acham aí. Então, é só você lembrar daquele exemplo que eu dei lá do Pico da Bandeira. Vocês lembram que eu dei lá na aula? Então, lembra disso aí que a aula vai fechar daqui a pouco. Gente, qualquer dúvida me manda no privado, tá? E ele fala que a gente deve evitar o nômeno, que seria algo que evitar, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Que o fenômeno é aquilo que é acessível a todos, que todos conseguem enxergar. O nômeno não, que é algo particular, igual eu falei, é algo que é da essência da pessoa. Aqui fala a questão das cores. Deixa eu só falar do positivismo aqui, que eu vou cobrar também. O positivismo de Augusto Comte, presta atenção, ele defendia a ciência. Ele falava que a verdade estava na ciência. Escrevam importante aqui também, ó. Então, ele falava dos três estados. Isso aqui eu vou cobrar também, por isso que eu estou pedindo para marcar. Então, o primeiro estado estaria ligado a questões mais mitológicas, a explicação por meio da religião. O segundo estado seria uma fase para chegar ao positivismo.